O processo 22 da pauta continua com a palavra conselheiro Walter Albano. Senhor presidente, trata o processo de auditoria especial instaurada em 17 de julho de 2015 para analisar as renúncias de receitas do Estado de Mato Grosso referentes ao período de 2009 a 2013, conforme determinação do Acordo 668 de 2012, que julgou as contas anuais da Secretaria de Estado de Fazenda do exercício 2011. O relatório técnico preliminar da Comissão de Auditoria concluiu nominando os 12 responsáveis acima mencionados e apontando inúmeros achados de auditoria relacionados à concessão de benefícios fiscais e de renúncia de receita no período pré-estabelecido no mencionado acórdão de 2009 a 13, sugerindo a expedição de citação a todos. Antes da realização das citações, o Ministério Público de Contas apresentou pedido de diligência, que foi por mim deferido parcialmente para desentranhar informações e documentos relacionados a outro processo e determinar o sigilo da representação de natureza interna, o processo aí citado, até o julgamento pelo Tribunal Pleno. Nesse contexto, então, o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, encaminhou o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da renúncia e sonegação fiscal, que foi juntada a esse processo. Encaminhados os autos a sessexos dessa relatoria, a equipe emitiu o relatório técnico informando o cumprimento das diligências solicitadas pelo MPC e que o relatório final da Comissão Parlamentar seria levado em consideração apenas para conhecimento, uma vez que houve a participação de auditores externos, públicos externos, desse tribunal cedidos à CPI e que os achados de auditoria de ambos os relatórios, técnico preliminar e final da CPI, são similares. A equipe técnica informou ainda que, a pedido da Comissão Parlamentar, a auditoria foi realizada exclusivamente dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado às empresas por meio do PRODEIC, no período de 2010 a 2014. Reafirmou os achados apresentados no relatório preliminar e reiterou a sugestão de citação dos responsáveis com urgência. As citações foram expedidas via ofício a partir de 2018, março de 2018, e por meio de edital de notificação publicada em abril de 2018 para os senhores Edmilson dos Santos, Hélio Razia e Valério Francisco Pérez de Gouveia, em razão dos avisos de recebimento terem sido devolvidos sem o recebimento. Todos os gestores se manifestaram, com exceção dos senhores Sinésio Nunes de Oliveira, Hélio Razia e Pedro Nadaf, que foram declarados réveis. Por meio do relatório técnico de análise de defesa, a SESEX de Receita e Governo sugeriu o saneamento das irregularidades relativas, respectivamente, aos pagamentos de despesas públicas sem os seus respectivos registros no FIPLAN e a ausência de regulamentação e transparência dos critérios utilizados para a escolha das obras que tiveram serviços de execução pagos com créditos outorgados decorrentes da operacionalização do convênio CONFAS 85 de 2011, mantendo as demais. O Ministério Público de Contas, por meio de parecer do Procurador-Geral, Dr. Alisson Alencar, opinou, em síntese, pelo conhecimento da auditoria especial, pela aplicação de multa a todos os responsáveis e pelo afastamento das duas irregularidades nos termos sugeridos pela SESEX. Essa é a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão? Na discussão, nós temos um requerimento para sustentação oral do ilustre advogado, Dr. José Lacerda, Esteves de Lacerda Filho. Com a palavra, Vossa Senhoria tem 15 minutos para realizar a sustentação oral. Bom dia, excelentíssimos conselheiros. Bom dia, excelentíssimo presidente José Carlos Novelli, conselheiro Walter Albano, relator desse processo, demais pares. Bom dia ao ilustre representante, Procurador-Geral de Contas, Dr. Alisson Alencar, demais advogados que assistem a essa sessão e demais servidores que acompanham o ato. Presidente, eu gostaria de pedir para dividir
o doutor José Lacerda, ele vai proferir na sustentação oral em conjunto comigo, também tem uma procuração nos autos. Então, eu gostaria de abordar uma primeira parte e ele abordaria uma segunda parte, se assim for permitido. Permitido, concedido. Requerimento de Vossa Senhoria. Obrigado. Trata-se, na verdade, o feito de uma auditoria, como bem relatado pelo conselheiro relator, a fim de verificar a renúncia de receita na Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso, nos anos de 2009 a 2013, determinada pelo Acórdão 668 de 2012. Esse feito, com relação ao hora defendente, José Esteves Lacerda Filho, tem algumas peculiaridades que são oportunas falar aqui, preliminarmente, excelências. A primeira delas envolve a prescrição, né? Nós defendemos, nesse caso, que ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória, da pretensão punitiva. Eu vou fazer um breve histórico, né, até da evolução jurisprudencial dessa Corte de Contas com relação ao Instituto da Prescrição, que a gente defende que seja aplicado ao caso. Historicamente, nos âmbitos do controle externo, nós tivemos aí alguns estados com relação à questão da prescrição, como Roraima, Sergipe, Goiás, Rio Grande do Norte e outros que têm leis específicas tratando da matéria. Até então, nós não tínhamos... Desculpe interromper a Vossa Senhoria, por questão regimental, eu prorrogo a sessão por 30 minutos. Com a palavra, Vossa Senhoria. Obrigado. Então, retomando, excelências, essa questão da prescrição, ela foi aventada na legislação e não tínhamos até então parâmetros de legislação específica tratando do tema aqui no estado de Mato Grosso. Então, nós tínhamos alguns julgados do TCE Mato Grosso reconhecendo a prescrição de 10 anos, né, a contar da data do fato até a citação do defendente. E isso foi evoluindo. Tivemos uma resolução de consulta no ano de 2007, de 2018, da resolução de consulta 07 de 2018, tratando do tema que reconheceu na época que a prescrição seria de 10 anos. E, obviamente, posteriormente a isso, em prestígio aí, a análise de questões julgadas pelo país, inclusive pelo STF, evoluindo os precedentes aí, trago até à baila a questão do overruling, que trata de superação de precedente existente. Tivemos a evolução jurisprudencial no sentido de que era de se avaliar as questões de prescrição no âmbito do controle externo a par das normas de direito público, onde nós tivemos várias normas, a exemplo aqui da Lei de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, né, vigente com a redação originária, com prescrição de 5 anos da pretensão punitiva, a Lei de Ação Popular, o Código Tributário Nacional, a Lei de Processo Administrativo também do Estado de Mato Grosso, tratando que a prescrição da pretensão punitiva seria de 5 anos, e outras leis esparsas, todas elas tratando dessa temática de reconhecimento de 5 anos. Em contrapartida, nós tínhamos aí o entendimento de que se poderia buscar a norma de direito privado, em especial o Código Civil, para avaliar isso. E nessa evolução jurisprudencial, o TCE Mato Grosso, no Acórdão 337 de 2021, no processo 14.757/2016, revogou a resolução de consulta número 07 de 2018, para firmar entendimento de que a prescrição da pretensão punitiva no âmbito dos processos de contas seria fixada no período de 5 anos. E é justamente a situação que nós encontramos nos autos em relação à hora defendente do doutor José Esteves Lacerda Filho. Todos os decretos, os atos dessa auditoria externa, eles apontam aí a edição de decretos, especificamente de 3 decretos, 2 deles do ano de 2012 e um de 2013. O que diz respeito ao nosso cliente, o hora defendente José Lacerda, diz respeito ao de 2012. Então, o decreto 994 e o decreto 1095 de 2012 foram realmente editados pelo governador, subscritos pelo
secretário de Fazenda, então secretário de Fazenda, e pelo então secretário-chefe, doutor José Esteves da Seda Filho, da Casa Civil, secretário de Estado-chefe da Casa Civil à época. Então, os atos que ele subscreveu foram 2 decretos nos idos de 2012, e a sua citação para esse processo ocorreu em 16 de março de 2018. Então, contabilizando aí mais de 5 anos da ocorrência do fato, ora apurado, investigado, e a sua efetiva citação. Mais de 5 anos transcorreram entre a ocorrência do fato e a sua citação. Então, nós defendemos aí a aplicação desse precedente, que inclusive hoje, essa Corte de Contas, no processo 21.080, dígito 3, de 2013, o Acórdão 33, de 2022, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva pelo prazo de 5 anos, e nós solicitamos, pleiteamos que, neste caso, também seja aplicado esse precedente de 2021, esse de hoje, de 2022, até em prestígio também ao sistema de precedentes aí criado pelo CPC, que é fonte, CPC 2015, que é fonte de integração, é fonte subsidiária de aplicação, né, aos processos de conta. Opinamos nessa primeira parte, então, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação ao senhor José Lacerda, com relação a essa questão. E o segundo ponto seria a parte da ilegitimidade de parte do órgão defendente também, com relação à questão da edição destes 2 decretos. Primeiro, é uma honra de encontrar ou de encontrar, mesmo que de forma virtual, tantas autoridades desse Tribunal de Contas. O presidente Ricardo Novelli, excelentíssimo relator Walter Albano, excelentíssimo conselheiro Guilherme Antônio Maluf, conselheiro Sérgio Ricardo, conselheiro Domingos de Campos Neto, conselheiro Valdir Teis, conselheiro Antônio Joaquim e procurador-geral de Contas, Vários Carvalho de Alencar. Em relação a esses 2 decretos que assinei à época, em 2012, como chefe da Casa Civil, é interessante, eu quero ser breve, porque é um ponto simples, de fácil compreensão, que a competência privativa de assinar decreto é do governador do Estado, de acordo com o artigo 66, inciso 3º da Constituição. Então, que não tenho competência para assinar decreto. O chefe da Casa Civil tem competência técnica ou legal para avaliar decreto de natureza, não tem competência para analisar decreto de natureza tributária. Decreto de natureza tributária afeta a Secretaria de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, e quem tem competência para assinar é exclusivamente o governador do Estado. No caso, esses decretos, como chefe da Casa Civil, de acordo com o artigo 8º, inciso 2º da Lei Complementar 1492, o que eu fazia era caráter meramente de chancela. Os atos assinados pelo governador, como chefe da Casa Civil, a minha obrigação era dar publicidade ao ato do Estado. Eu não tinha outro papel como secretário-chefe da Casa Civil. Então, não tinha competência para fazer concessão de qualquer benefício fiscal. A questão tributária é de competência instituída pela Portaria 005 de 2008 da Cefaz, que era criada por um comitê da Secretaria. Então, o secretário-chefe da Casa Civil não tem essa competência. Uma outra questão é a edição do decreto, que foi em 2012, e a data do fato da execução, que foi posterior. Então, a execução do decreto, eu não participei também de execução de decreto. Então, todo ato que tenha tido de ocorrência, não houve a participação
como chefe da Casa Civil, como responsável por qualquer ato de concessão de benefício fiscal ou na execução do decreto. Então, era apenas isso que eu gostaria de colocar aos senhores conselheiros, pedir que seja declarada essa ilegitimidade em relação ao meu nome, Zé Lacerda, porque eu não tinha legitimidade nenhuma para conceder nenhum benefício fiscal, e quem tem competência privativa de assinar o decreto é o governador do estado de Mato Grosso. E o meu papel era meramente de dar publicidade aos atos de Estado como chefe da Casa Civil, como determina a lei e a Constituição. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra ao Luiz para que faça uma complementação. Estou complementando, excelências, as palavras do nosso ilustre José Lacerda. Eu gostaria de deixar registrado também que, à época, a execução orçamentária, a LDO de 2012, ela previu no seu artigo 7º também, foi um dos apontamentos aí dos auditores, que o doutor José Lacerda deveria ser também penalizado em relação à questão de não alimentação do sistema de contabilidade do Estado, FIPLAN. E nós, novamente, defendemos que não cabia a ele, até mesmo por questões de atribuições do seu cargo de secretário-chefe da Casa Civil, ele não teria competência para alimentar o FIPLAN, tendo em vista que ele não foi ordenador de despesa, como ele bem falou, e o artigo 7º dessa lei, ela diz que o momento da alimentação do sistema de contabilidade do Estado é justamente no momento da execução da despesa pública. Ele não era ordenador de despesa, dessas despesas públicas, ele não participou de nenhum momento do empenho, nem de liquidação, nem de pagamento, então ele não ele é parte legítima para responder também a esse achado dos auditores externos com relação a isso. E só para brindar aí a parte final, com relação à prescrição, é oportuno trazer que agora, em dezembro de 2021, o Estado de Mato Grosso editou a Lei 11.599, que prevê de forma clara o prazo de 5 anos para a prescrição da pretensão punitiva pela Corte de Contas desse Estado. Então, obrigado pela oportunidade e pedimos que seja reconhecida a prescrição e também a legitimidade de parte, nesse caso, julgando-se dessa forma. Obrigado, senhores. Senhor presidente. Com a palavra, conselheiro, o ilustre procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Anderson Alencar. Muito obrigado, senhor presidente. Ouvi com muita atenção a sustentação oral, tanto do doutor Luiz Júnior, assim como do doutor Zé Lacerda, a quem já os cumprimento, pela celeridade e pela qualidade também das defesas apresentadas. Eu tenho apenas um questionamento, senhor presidente, antes de me manifestar ao doutor Zé Lacerda. Quando que finalizou quando ocorreu a exoneração de Vossa Excelência do cargo de secretário, senhor doutor Zé Lacerda? No dia 21 de dezembro de 2012. Perfeito. Não, senhor presidente, estou, então, satisfeito, e o novo parecer do MPC, que eu emitirei a partir de agora, acolhe a sugestão e a defesa sobre a prescrição. Senhor presidente, estou convicto de que, considerando que o doutor Zé Lacerda se desvinculou da administração pública a partir de dezembro de 2012, que o ato também me parece que foi editado, exatamente, o decreto 1095 foi editado em abril de 2012, e a sua citação neste processo ocorreu apenas em março de 2018, portanto, mais de 5 anos após a ocorrência dos fatos que estão em análise, eu entendo que ocorreu a prescrição. Em razão disso, recomendo a este tribunal que acolha e declare a prescrição de todos os atos e fatos relativos ao doutor Zé Lacerda em relação a este processo, já que já se passaram mais de 5 anos entre a data do seu desligamento do Serviço Público Estadual e bem como da data da edição do ato que está em análise neste processo, senhor presidente, que ocorreu em abril de 2012, portanto, mais de 5 anos anteriores à sua citação. Então, a razão disso, reconheço a prescrição e sugiro a Vossas Excelências que reconheçam a prescrição em relação ao doutor Zé Lacerda. É o novo parecer, senhor presidente. Continua a discussão, encerrada a discussão, com a palavra o conselheiro Walter Albuano para poder emitir o seu voto.
Senhor presidente, eu cumprimento suas senhorias, os doutores Luiz Antônio Araújo Júnior e o doutor José Esteves de Lacerda Filho, advogados, e este último também ex-secretário-chefe da Casa Civil, no processo citado como um dos gestores. Senhor presidente, é um assunto complexo, eu fiz uma síntese, mas ela não tem como ser tão sintética, mas não vou aborrecer Vossa Excelência nem os colegas com o voto. Ao final, eu penso que o assunto apresentado na sustentação oral esteja contemplado. Mas vamos ver. Com relação à prescrição da pretensão punitiva alegada por dois gestores, o senhor José Esteves de Lacerda Filho e Arnaldo Alves Souza Neto, eu entendo que cabe razão a ambos. Então, veja que inicio na preliminar e já vou ao encontro de uma parte defendida aqui na sustentação oral. O primeiro, porque os dois achados a ele imputados decorreram da edição do decreto 1095, de 19/4/2012, citado aqui pelo Procurador-Geral, e sua citação se efetivou em março de 2018. E o outro, o doutor Arnaldo, porque sua exoneração do cargo de secretário de Estado de Planejamento, de onde decorreram os achados de sua responsabilidade, se deu em 31/12/2012, e sua citação se efetivou em 8 de outubro de 2018. Nesse contexto, com fundamento na Lei Estadual 11.599, também aqui citada pelo advogado, de 7 de dezembro do ano passado, e no Acórdão 337 de 2021, desse tribunal, há que se reconhecer a prescrição da punição, da pretensão da punição punitiva sobre atos e fatos anteriores a março de 2013, uma vez que todas as citações neste processo ocorreram a partir de março de 2018. Importante ressaltar que a determinação de instauração de auditoria especial se deu no julgamento das contas anuais de gestão da Cefaz, exercício 2011, com o objetivo de auditar as renúncias de receitas ocorridas no período compreendido entre 2009 e 2013, período este alterado posteriormente pela portaria TCE 134 de 2014, que fixou o novo período a ser auditado, ou seja, 2009 a 2014, para a verificação da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e efetividade das ações do governo do Mato Grosso, bem como demonstrar concretamente o real benefício socioeconômico da renúncia, em especial, abre aspas, verificar se a concessão de benefícios fiscais acarretam renúncia de receita do imposto ICMS e se há vinculação indevida de receita do referido imposto e se os repassos constitucionais legais decorrentes dele estão sendo efetivados integralmente. Fecha aspas. Apesar do excelente trabalho da equipe de auditoria, este processo foi irremediavelmente prejudicado em face do decurso do tempo, coloquei aqui entre parênteses prescrição, e da dificuldade de se obter dados relacionados aos benefícios fiscais concedidos que estariam supostamente protegidos pelo sigilo fiscal. De acordo com a equipe auditora, os trabalhos foram extremamente prejudicados e postergados em razão da recusa insistente, principalmente da Cefaz e da Procuradoria-Geral do Estado, de disponibilizar documentos e informações imprescindíveis para a conclusão da auditoria especial. Aliás, situação vivenciada pelo conselheiro Antônio Joaquim, na condição de relator de uma auditoria especial, com o mesmo conteúdo, embora não fosse nem esse tempo e nem tampouco a abrangência, mas a mesma coisa. Destaca-se outro sim, que nem mesmo as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, que albergam a tese segundo a qual a invocação do sigilo não pode ser utilizada como óbice à ampla publicidade administrativa que deve incidir sobre as operações que envolvam recursos públicos, flexibilizaram o entendimento da Cefaz e da PGE, que continuaram negando a disponibilização das informações. Isso foi até recentemente. Não obstante, a equipe auditora apresentou o quadro de responsabilização de diversos gestores e apontou inúmeros achados, entretanto, todos de natureza formal.
tais como a concessão de incentivos tributários no âmbito do PRODEIC, desacompanhada de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, inconsistência da renúncia de receita do PRODEIC, estimada no anexo de metas fiscais da LDO, aqui citada inclusive por um dos advogados, e dos dados relacionados às renúncias de receitas publicadas nos manuais de análise da receita pública, concessão de incentivos tributários no âmbito do PRODEIC, desacompanhada de medidas compensatórias, ausência dos documentos exigidos para a concessão de incentivos tributários no âmbito do PRODEIC, de avaliação criteriosa para embasar a decisão do SEDEM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, e de um programa permanente e efetivo de monitoramento e fiscalização das empresas incentivadas via PRODEIC, de normatização das rotinas internas e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos, entre tantas outras. Sem dúvida, essa era uma realidade triste, mas era real. Fazendo um rápido confronto entre o objetivo específico e o resultado dessa auditoria especial, é forçoso concluir que a equipe auditora não obteve êxito em demonstrar o resultado orçamentário e financeiro provocado pela concessão de incentivos, se houve ou não a redução do valor do imposto devido pelos segmentos e se está ocorrendo ou não a renúncia indevida de receita. Não é possível, pelo que consta dos autos, responder aos objetivos da auditoria, assim como não se obteve resposta aos quesitos elaborados pela própria equipe auditora, tais como: qual foi o real benefício socioeconômico de eventuais renúncias? A concessão de benefícios fiscais acarretou renúncia de receita do ICMS? Qual o valor renunciado se acarretou? Houve vinculação indevida de receita do mencionado imposto? A concessão de benefícios ou incentivos fiscais sem amparo em convênio do CONFAS? Há desvio de finalidade na utilização dos convênios do CONFAS? Elas são perguntas objetivas, que têm que ser respondidas jurídica e matematicamente. Ou seja, apesar de existir indícios de benefícios fiscais, de que benefícios fiscais, eu vou repetir a frase que é muito importante, apesar de existir indícios de que benefícios fiscais poderiam estar sendo concedidos em desacordo com o sistema tributário vigente, a ausência de elementos concretos e a tempo de auditoria e materialidade, além da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva sobre os atos e fatos da maior parte do período auditado, desautorizam qualquer sanção por parte deste tribunal. É assim que eu escrevo no processo e eu digo aqui verbalmente, infelizmente. Ressalte-se ainda que a auditoria foi realizada sobre o período total, 2009 a 2014, sem que as irregularidades tenham sido identificadas num determinado exercício ou outro, ou seja, um por um, impossibilitando identificar quais foram os atos e fatos que não foram atingidos pela prescrição. E aí eu coloco entre parênteses, a partir de março de 2013 até dezembro de 2014, razão pela qual restou prejudicada a análise e julgamento desse período. Diante do exposto, conheço da presente auditoria especial e acolho as preliminares, com fundamento no artigo 1º da Lei 11.399 de 2021, e voto no sentido de declarar prescritos os atos e fatos relativos ao período de janeiro de 2009 a março de 2013, em face do decurso de mais de 5 anos até a citação efetiva dos possíveis responsáveis. E aqui vem a parte mais difícil, mas que legalmente, constitucionalmente, não há outra forma. E considerar prejudicados os atos e fatos do período de março de 2013 a dezembro de 2014, diante da ausência de elementos concretos e individualizados de materialidade, auditoria de eventual irregularidade passível de sanção no período não atingido pela prescrição, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito. Antes de dizer a síntese do voto, digo o seguinte: se fosse agora, em 2021, na parte de 2021, já ao abrigo de decisão objetiva do Supremo Tribunal Federal, aliás, provocado por esse Tribunal de Contas, no caso concreto da auditoria especial presidida pelo conselheiro Antônio Joaquim, isso não teria ocorrido. Teria sido identificado exatamente o que ocorreu em cada caso questionado e certamente teríamos aqui as autoridades responsáveis em cada tempo. É isso, senhor presidente.
É a síntese do voto. Senhores conselheiros que votam de acordo com o voto do conselheiro relator, permaneça em silêncio. Aprovado por unanimidade. Processo 17.488, dígito 2, de 2015, relator conselheiro Walter Albano, acordo 39 de 2022, por videoconferência. Resumo: Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Fazenda, auditoria especial realizada para analisar as renúncias de receitas e incentivos fiscais do Estado, em cumprimento à determinação contida no acórdão 668/2012, prescrição dos atos e fatos relativos ao período de janeiro de 2009 a março de 2013, prejudicados os atos e fatos de março de 2013 a dezembro de 2014, extinção do processo com resolução de mérito, publique-se.